Sabe aquela crença de que toda dívida é ruim, que a gente tem que fugir dela a qualquer custo? Bom, e se essa ideia, que parece tão certa, for na verdade uma grande armadilha, uma que impede muita gente de construir riqueza de verdade? É sobre essa decepção que a gente vai falar hoje. Pois é, essa frase parece até um contrassenso, né? Mas ela vai direto ao ponto. Desafia aquela ideia que a gente ouve desde sempre. E se o segredo não for fugir da dívida, mas sim aprender a usar ela do jeito certo? E é aqui que está o pulo do gato. A diferença fundamental entre só evitar e de fato controlar a dívida é o que separa quem fica patinando financeiramente de quem realmente cresce. Não entender isso é o caminho para passar a vida inteira pagando juros em vez de construir patrimônio. Muita gente cresce ouvindo isso. Dívida é ruim. E ponto final. Só que essa frase, assim, solta, ela é incompleta. E pior, ela cria um medo que paralisa. Porque para crescer, seja num negócio ou num investimento, quase sempre é preciso um pouco de risco e, sim, o uso inteligente de alavancagem. É uma boa pergunta para se fazer, não é? Pensa bem. Por que os bancos têm lucros gigantescos com dívidas? Por que as maiores empresas do mundo usam dívida para se expandir? Por que os grandes investidores veem o crédito como uma ferramenta? A resposta é bem simples, porque existe mais de um tipo de dívida. E agora a gente chega no ponto central. A chave para virar esse jogo é entender a diferença brutal que existe entre a dívida que a gente faz para consumir e a dívida que é usada como pura estratégia. Primeiro, vamos falar da dívida ruim. Essa é aquela que todo mundo já conhece e teme. É o dinheiro que sai da sua conta para pagar algo que não vai te trazer mais dinheiro no futuro. Basicamente, é usar crédito para comprar um passivo. E os exemplos a gente vê por toda parte, né? Parcelar aquela roupa de marca, financiar um celular novo todo ano só por status, comprar coisas para manter uma aparência. Tudo isso é a tal da ilusão financiada. É a dívida que no fim do dia te deixa mais pobre. Agora, o outro lado da moeda. A dívida boa é o completo oposto. É usar o dinheiro de um banco, por exemplo, como uma alavanca, uma ferramenta para comprar alguma coisa que vai colocar mais dinheiro no bolso do que o custo daquele empréstimo. Imagina um empresário que pega um empréstimo para comprar uma máquina nova. Essa máquina aumenta a produção e, claro, o lucro da empresa. Ou então, alguém que financia um imóvel para alugar e o aluguel não só paga a parcela do financiamento, como ainda sobra um dinheiro. Isso é usar a dívida de forma estratégica. Então, para ficar bem claro, de um lado, a dívida ruim é uma força que suga seu dinheiro. Do outro, a dívida boa é uma ferramenta que multiplica seus recursos. Uma compra passivos, coisas que perdem valor. A outra adquire ativos, coisas que geram renda. Entender isso muda tudo. Ok, entender a diferença entre dívida boa e ruim é o primeiro passo, mas a transformação de verdade acontece dentro da cabeça. É sobre mudar a pergunta que se faz antes de tomar qualquer decisão com dinheiro. A maioria das pessoas, quando vai comprar algo, se pergunta: será que eu consigo pagar as parcelas? Já a mentalidade de quem constrói patrimônio faz uma pergunta totalmente diferente. Isso que eu estou comprando vai me dar algum retorno? É uma mudança sutil, mas que faz toda a diferença. E o resultado dessa mudança de pensamento é gigante. A grande maioria usa o crédito para consumir e acaba entrando num ciclo sem fim de pagar juros. Já quem entende o jogo usa o crédito para investir, multiplicar aquele dinheiro e só depois paga a dívida usando uma parte do lucro que foi gerado. O sistema é o mesmo, mas os resultados são opostos. Certo, mas como colocar isso em prática sem cometer uma loucura financeira? É para isso que existem regras. Usar dívida de forma inteligente não tem nada a ver com ser imprudente. Tem a ver com estratégia, disciplina e muito planejamento. E aqui vai um alerta muito, mas muito importante. Entender esse conceito e sair por aí pegando empréstimos sem um plano bem detalhado é a receita perfeita para o desastre. É exatamente nesse ponto que muita gente se quebra. Conhecimento sem um plano de ação é um perigo. Então anota aí as 3 regras de ouro. Primeira, o ativo que vai ser comprado com essa dívida precisa obrigatoriamente gerar renda. Segunda, o retorno que se espera desse ativo tem que ser maior que os juros e os custos da dívida. E terceira, talvez a mais crucial de todas, é preciso ter um plano B. Tem que ter condições de aguentar o tranco se o investimento não sair como esperado. Depois de tudo isso, acho que fica bem claro, né? A dívida por si só não é boa nem mal. Ela não é a vilã da história, mas também não é nenhuma heroína. A melhor forma de encarar a dívida é exatamente assim, como uma ferramenta,
uma ferramenta muito poderosa. Nas mãos de quem tem conhecimento e um bom plano, ela pode construir fortunas. Já nas mãos de quem não tem preparo, ela pode causar um belo estrago. Portanto, o foco não deveria ser demonizar a dívida. O foco deveria ser em buscar educação financeira para saber como e, principalmente, quando usar essa ferramenta. O poder e a responsabilidade estão sempre nas mãos de quem a utiliza. Isso tudo nos leva à reflexão final. Sabendo disso, qual caminho parece mais inteligente? Continuar com aquele medo que só paralisa ou buscar o conhecimento para aprender a dominar uma das ferramentas financeiras mais poderosas que existem? A escolha de cada um vai definir o seu futuro financeiro.